Meu nome é Luciano Bros, eu tenho 33 anos e eu vivo com HIV já há 11 anos. Fora viver com HIV, eu sou formado em administração de empresas, especialista em gestão de negócios e marketing digital também. E eu decidi, no final da faculdade, levar um projeto sobre HIV para um concurso de empreendedorismo do Sebrae. Acabei vencendo o concurso, executei esse projeto e dali para frente abri minha sorologia a público e produzo conteúdo voltado para esse tema. Como a comunicação é muito nichada, quem não faz parte desse nicho não entende a necessidade real da comunicação correta, por conta de preconceito, por conta de haver equívoco, né, em relação à informação total. Conta pra gente como que funciona, como que é a realidade hoje da comunicação para as pessoas com o HIV. Principalmente na área de jornalismo, ainda tem muitos termos arcaicos que trazem certos estigmas lá do passado. Por exemplo, uma pessoa doente de AIDS, na verdade, uma pessoa, ela vive com HIV, ela não quer dizer que esteja doente de AIDS. Uma pessoa que está num estágio de AIDS ou quadro de AIDS, quer dizer que a pessoa vive com HIV, ela está com uma imunidade muito baixa e ela pode acabar tendo doenças oportunistas ou morrendo em decorrência da AIDS. Uma coisa super importante, inclusive, ninguém morre por conta da AIDS, morre em decorrência da AIDS, por causa de uma doença oportunista ou qualquer outra coisa que seja agravado pelo estágio de AIDS. Então, talvez o jornalismo, ainda por não conhecer certos termos e não conhecer mais a fundo sobre HIV, ainda peca nessa questão na hora de comunicar. Quer dizer, então, que termos são totalmente equivocados, como aidético nem pensar, né? A idético ele traz uma coisa muito forte, porque o termo aidético ele já é muito pejorativo. Uma pessoa que acabou de descobrir que vive com HIV, se tu falar aidético para ela, essa pessoa ela pode realmente se suicidar por causa disso. Por quê? Porque ela se sente suja, ela se sente promíscua, ela se sente de várias formas por causa de um termo. Então, quando a gente tem esse cuidado com esses termos, a gente começa a acabar com certos estigmas que envolvem o HIV, né? O termo aidético, ele é um termo muito estigmatizante. As pessoas se sentem muito mal quando ouvem o termo aidético, por exemplo. O termo soro positivo também foi descartado, né? Na verdade, a UNAIDS tem alguns termos que ela aconselha não utilizar mais, está em desuso. Eu, particularmente, uso bastante o termo soropositivo, por quê? Porque muita gente só conhece o HIV por soropositivo, mas dentro dos canais de comunicação, o correto realmente é fazer essa mudança. Por quê? Eu falo diretamente com a pessoa que vive com HIV. Os canais, eles falam amplamente com a população, falam em massa. Então, esse cuidado faz com que você mude. Exemplo, usar o termo vivendo com HIV é o termo certo. Convivendo com HIV, quando a pessoa vive com uma pessoa que vive com HIV, ela está convivendo. Então, são termos que fazem total diferença nesse acolhimento que as pessoas se sintam mais inclusas dentro da sociedade, inclusive. Quer dizer, essa preocupação da comunicação, ela tem esse link para evitar o constrangimento, para evitar que aumente a dor, inclusive, né? Porque a pessoa geralmente, quando ela se descobre com o HIV, ela não tem essas informações ainda na cabeça, ela não entende muito bem sobre os procedimentos, né, e que isso na realidade é uma condição já não mais de morte, isso já há vários anos atrás que se deixou isso para trás, né? Então essa preocupação tem muito a ver com essa preocupação de acolhimento mesmo, né? Sim, é que assim, ó, o HIV ele carrega muitos estigmas do passado, ele traz muita história do passado. E a gente realmente precisa começar a mudar essa questão da história do HIV. Por quê? Exemplo, sempre quando a gente vai ver uma matéria sobre HIV, a gente vê referência como Cazuza. Só que a gente tem tanta gente vivendo bem com HIV que a gente sempre fica imaginando que uma pessoa que vive com HIV é daquela forma. E quando você traz essas palavras, as pessoas se sentem como Cazuza, as pessoas pensam que vão morrer. Por quê? É a única referência que ela tem. E quando a gente começa a atuar na questão da linguagem e mudar como a gente fala, a gente diz, não, ó, o HIV mudou, e a gente precisa mudar a forma que a gente fala.
Hoje, uma pessoa que vive com HIV e faz tratamento, ela não transmite o vírus. E, exemplo, a gente teve a questão no caso do Clube do Carimbo, que recentemente foi falado. Só que quando se coloca Clube do Carimbo, que são pessoas que vivem com HIV, que estão infectando todas as outras pessoas, qual a realidade disso? Você começa a dizer que todas as pessoas que vivem com HIV, elas escondem a sorologia para infectar as outras. Uhum. Só que não é assim que funciona. Às vezes, simplesmente a pessoa, ela vive com HIV, ela está indetectável, ela não transmite o vírus e também evita as doenças oportunistas, e ela não contou porque ela tem medo de como que a pessoa vai reagir. E aí quem é que faz esse controle? Quem é que faz essa mudança da nomenclatura, por exemplo? Você citou a UNAIDS, é ela que determina os melhores termos e que propaga isso e faz uma cadeia assim, de informação? Sim, na verdade, a UNAIDS, ela cuida dessa questão política, de mudar realmente a questão do HIV no mundo. Então, eles têm até um guia de termos que dá para ser utilizado, principalmente por jornalistas, mas tem outros termos também que a gente, e outras atitudes dentro do jornalismo, por exemplo, que a gente precisa ver. Por exemplo, hoje a gente tem um monte de gente que vive com HIV e tem a sorologia aberta. Por que que ainda as matérias são com uma pessoa naquele breu e com aquela voz de pato, sabe? A gente sempre vai ficar escondendo as pessoas que vivem com HIV, por que não trazer uma pessoa real para humanizar isso? Trazer a realidade realmente. Porque se você sempre ficar escondendo as pessoas, elas sempre vão se sentir como um bicho, como uma pessoa frágil, uma pessoa que não pode aparecer a público. Então, assim, eu acho que o teu trabalho vem para somar isso, né? A tua preocupação é tentar humanizar ao máximo as pessoas, mostrar que, como você, que já está há 11 anos vivendo com HIV, é possível ter uma vida normal, sadia, saudável, indetectável, que é igual a intransmissível, né? Então, é um outro termo que é importante a gente levantar. Então, o teu trabalho tem a ver com essa condução mesmo. Então, eu vivi 8 anos com HIV, me escondendo, com medo e tudo mais. Acabou acontecendo de eu abrir a sorologia. E eu decidi fazer um trabalho que muitas pessoas não passassem por muitas coisas que eu passei. Por exemplo, eu fiquei 4 anos sem tomar medicação, porque, claro, o protocolo era outro, mas eu tinha medo dos efeitos colaterais. E quando eu comecei a tomar, eu acabei tendo uma tuberculose e quase morri. Se eu tivesse iniciado antes esse tratamento, eu teria estado melhor e talvez não teria tuberculose. Então, é essa consciência. Eu tinha medo dos efeitos colaterais. Eu dormi com balde na primeira vez que fui tomar a medicação, só para ter uma ideia, porque realmente eu tinha medo. Só que a partir do momento que eu fui conhecer e entender de que forma que o HIV e a medicação agem no organismo, ficou muito mais fácil para compreender como agir com relação a várias coisas. 4 anos atrás, quando eu iniciei a positividades, eu não conseguia falar assim como eu falo hoje. Eu demorei muito tempo, eu tive que estudar bastante para poder dizer, não, eu vivo com HIV e tá tudo bem, eu não sou promíscuo por causa disso. São estigmas que realmente as pessoas acabaram incluindo dentro da sociedade. O Brasil, ele é um país super à frente nessa questão do HIV, né? Pelo SUS, pelas pesquisas, como dá um panorama geral para gente entender um pouquinho. O Brasil é referência no mundo com relação ao tratamento de HIV. Aqui é gratuito, qualquer pessoa tem acesso à medicação de HIV, tratamento, exames, então é realmente referência no mundo. Para ter uma ideia, aqui no Brasil a gente tem a PrEP, que é um método de prevenção que você toma todos os dias e evita o vírus HIV. Que, por exemplo, o México, eles nem usam ainda esse método de prevenção. Então, o Brasil sempre tem um avanço. É claro, falta alguns métodos que ainda tem no exterior, por exemplo, a medicação mensal para quem vive com HIV, que é injetável, que agora foi liberado nos Estados Unidos. Demora um pouco mais para chegar no Brasil, mas por mais que a gente não tenha esse tipo de tecnologia, a gente tem diversos outros. Hoje, a medicação de HIV são 13 tipos de medicação de HIV que a gente tem no Brasil. Se a gente for pensar que lá na década de 90 a gente só tinha um, que era o AZT, isso evoluiu muito.
Só que, mesmo evoluindo a questão de tratamento, ainda assim a gente tem um estigmatizante muito alto, porque as pessoas ainda pré-julgam. Só que se a gente for pensar, todas as pessoas são hedônicas, todas as pessoas têm a necessidade do prazer, todas as pessoas fazem sexo, então todas as pessoas estão vulneráveis. Só que falta conhecimento, as pessoas sempre foram repelidas de falar sobre HIV. Só que é uma realidade de todo mundo. Hoje no Brasil existem 920 mil pessoas infectadas pelo vírus HIV, a estimativa que o Ministério da Saúde fez, e mais de 100 mil pessoas não sabem. Então, a gente não usa mais o termo coquetel, a gente fala medicação de HIV, medicamento, remédio de HIV, qualquer outro termo, porque sempre quando a gente fala coquetel de HIV, vem aquela lembrança, 18 comprimidos, 20 comprimidos, e isso mudou muito. Dentro do projeto, por exemplo, eu chamo de jujubas, por quê? A gente tem um estigma tão grande dentro da medicação em si, só que a gente tem que ter ciência que, por mais que tenha um estigmatizante, a gente tem pessoas que usam essa medicação. Então, dentro do projeto, eu tento trazer um pouco mais leve a questão da medicação. A gente sabe que tem efeitos colaterais, a gente sabe que cada organismo é único, porém, a gente tem que achar métodos que realmente incentivem as pessoas a fazerem o tratamento. Como tu acabou de falar, o indetectável intransmissível, quase ninguém sabe sobre essa situação, e o indetectável intransmissível tem 4 estudos comprovando, muita gente ainda não conhece esses estudos, muita gente tem insegurança, mas hoje é mais seguro se relacionar com uma pessoa que vive com HIV e está indetectável, do que uma pessoa que você não sabe o status sorológico. Onde que o projeto quer chegar quando a gente fala de comunicação? Assim, ó, a minha comunicação, eu tenho algum. Eu trago coisas que sejam diferentes, eu tento inovar em tudo que eu posso, trazer filtro do Instagram, trazer videozinho diferente, filme já ajudei a produzir, então tudo que eu conseguir colocar um pouquinho das análises que eu tenho, hoje já passou mais de 25 mil pessoas por mim, eu acolhendo, então eu conheço muito a necessidade dessas pessoas, e eu tento criar coisas que supram essa necessidade. Exemplo, as minhas postagens, eu tenho muitos erros de português mesmo. Por quê? Isso conecta com o meu público. Eu recebo mensagens assim, as pessoas, elas se sentem que têm acesso à hora que eu falo com elas assim. Tanto é que, tipo, quando é uma coisa mais séria, eu mudo a linguagem, porque eu consigo conectar com aquele público. Antigamente eu ficava preocupado, eu preciso de um cenário perfeito. Não, as pessoas, elas querem coisa humana, e é isso que eu tento trazer para dentro do projeto. Eu tento escutar eles e trazer coisas que sejam para aquele momento. Exemplo, Covid, agora que a gente tem a questão da vacina. Eu estou batendo bem de frente com isso para, tipo, incentivar as pessoas, para justamente combater fake news que já existem e também incentivar que, tipo, é o grupo que eu estou defendendo, vamos dizer assim, e eles precisam chegar a essa informação. E a gente tem que achar vários métodos, Acho assim. que obrigado pela tua entrevista, que a gente consiga com esse primeiro vídeo aqui do Marketing Yourself atingir um nicho de pessoas ou de jornalistas e comunicadores que ao fazer um material sobre HIV que procure pelo menos, né, de repente, a UNAIDS para entender um pouquinho dos termos e evitar os erros, né, que a gente acabou vendo aqui são ruins para quem convive, né? Exatamente. A comunicação, ela é primordial para fazer essa mudança, sabe? As redes sociais, elas estão ali, que acabam conectando, mas os grandes meios de comunicação são o que fazem a diferença, que entregam em massa, né? Então, a gente precisa realmente estar atento a essas mudanças, assim como estar atento às inovações cada vez mais efetivas com relação ao HIV, como vacina que a gente logo tem aí, enfim, são várias coisas novas e a gente precisa renovar a nossa linguagem, realmente.